Meus irmãos, paz do Senhor. Paz do Senhor. Pega a sua Bíblia comigo e leiamos no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 4 e o versículo de número 23. Eu quero agradecer mais uma vez, como já fizera ontem, ao pastor Milton, pastor Cleverson, toda a diretoria dessa igreja. Deus seja louvado. Um momento muito precioso tem sido para mim esse final de semana, em poder estar aqui com os irmãos. Voltando também a agradecer o Isaac, que está fazendo toda a logística. Deus te abençoe, assim como toda a sua família. Você é uma bênção, meu irmão. Deus te abençoe. João capítulo 4, o verso 23. Deus abençoe todos os pastores aqui no altar. Deus seja louvado. Localizou o texto, diga amém. Vamos fazer a leitura. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E você diz amém. Fecha a Bíblia, põe a mão no coração, faça uma oração por você, pedindo para Deus falar com você. Pai, a tua palavra, estamos aqui para te ouvir. Nada nos interessa a não ser a tua voz. O teu Espírito é bem-vindo em nosso meio. Te agradecemos. Conduza todas as coisas, em nome de Jesus. Alguém diga amém. Podeis tomar assento dando aquele glória. Meus amados, pastor Milton voltou a dizer que o culto hoje termina à meia-noite. O pessoal da vigília não veio hoje, né? Irmãos, preciso da sua atenção, principalmente agora no início. Nessa mensagem, se você não entendeu o início, você não entende mais nada. Quem aqui está muito necessitado em ouvir a voz de Deus? Talvez seja um dos textos mais conhecidos e mais pregoados de toda a Bíblia Sagrada. Porém, talvez um dos textos menos entendido, quando o próprio Jesus nos fala sobre esta procura do Pai. O Pai está procurando verdadeiros adoradores que produzam uma verdadeira adoração. Eu quero que você entenda o contexto quando surge esta fala de Jesus. Na verdade, Jesus aqui está passando por Samaria, e quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que Jesus, como judeu, ele não deveria passar por Samaria, porque existia um certo conflito, na verdade um desacordo, entre judeus e samaritanos a respeito de adoração. Eu sei que essa igreja é da Bíblia, mas só para ter base naquilo que vamos falar, entenda que depois da divisão dos reinos, Reino Norte e Reino Sul, Reino Norte, Israel, capital Samaria, Reino Sul, Judá, capital Jerusalém, quando o reino se divide, o Reino Sul começa a dizer assim: Deus é adorado aqui em Jerusalém, afinal de contas temos um templo. Já o Reino Norte contrapõe e diz: não, Deus também é adorado aqui. E se o problema é templo, nós vamos fazer um templo. E assim fizeram lá no cume do Monte Gerizim, em Samaria. Mas eles nunca tiveram um acordo onde e como Deus deveria ser adorado. Então Jesus agora, como judeu, ele não deveria passar por Samaria. Mas, como sempre, quebrando protocolos, diz a Bíblia que era necessário que ele passasse por Samaria. E lá vem ele, num sol de meio-dia, na hora sexta. Ele despede os discípulos com a desculpa de terem que comprar comida. Mas na verdade ele tiveram um encontro marcado ali, tanto que quando a comida chega, ele não vai comer. Na verdade, ele agora, como um homem cansado da viagem, ele vai se assentar sobre a chamada fonte de Jacó. E agora lá vem uma mulher, carregando um cântaro pesado nos ombros,
com a intenção de tirar água da fonte de Jacó para saciar a sua sede momentaneamente. Por que essa mulher se aproxima da fonte na hora sexta? Isso aqui é o básico. Jesus falara no contexto que ela não tem um bom histórico de vida. Essa mulher, ela já tivera 5 maridos, e agora o que ela tem não lhe pertence, então provavelmente está envolvida em um adultério. Então ela não quer ser vista, não quer ser incomodada. Ela vem no sol de meio-dia, já para tirar água e voltar para sua casa, sabendo que no outro dia teria que fazer a mesma coisa. Mas quando ela se aproxima da fonte de Jacó, ela não encontra agora somente a fonte de Jacó, mas ela encontra uma fonte assentada sobre outra fonte. E ela pode agora decidir de que fonte ela vai beber. Mas entenda que aqui judeu não fala com o samaritano. Mas Jesus quebra o protocolo mais uma vez. Começa o diálogo dizendo: mulher, dai-me de beber. Perceba que no repente, no imediato, ela já mostra quem ela é e o que ela tem, dizendo: como pode tu, sendo judeu, pede a mim de beber? Ou tu não sabe que eu sou mulher samaritana? Agora, por que tanta violência, tanta veemência na resposta, se Jesus está apenas pedindo água para beber? Entenda, essa mulher todavia bebera da fonte de Jacó. E a fonte que você bebe determina quem você é. Na verdade, ela fala aquilo que ela é, e ninguém dá aquilo que não tem para dar. Mas Jesus, ele com toda paciência, dá continuidade ao diálogo dizendo: ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Entenda que ela se interessa pela água de Jesus, tanto que ela muda o comportamento. Ela olha e diz: mas Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, porque eu conheço o poço e o poço é fundo. Na verdade, ela pensa que o poço é fundo porque ela nunca tiveram uma experiência com aquele que é profundo. Tomara que alguém aqui nessa noite seja conduzido ao profundo. Mas eu não quero aqui falar sobre a mulher de Samaria. Eu quero que você esteja atento a esta fala da mulher quando ela diz: tu não sabe que judeu não se dá com samaritano? Nossos pais adoraram aqui nesse monte, e vocês dizem que Deus é adorado lá em Jerusalém. Nós não temos um acordo. E Jesus agora não fala como judeu, mas fala como filho de Deus, dizendo: mulher, creia que é chegada a hora, que nem em Samaria e nem em Jerusalém, nem no monte e nem no templo, mas o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A partir daqui eu começo a entender um pouco mais sobre adoração, porque a adoração não depende do lugar que alguém adora, mas depende de quem adora no lugar. Talvez precisemos crescer um pouco mais no conceito de adoração, porque sempre aprendemos assim, a respeito de adoração. Eu vou para a igreja hoje e vou adorar, eu vou cantar um hino, e lá vem você para o culto. Na verdade, você chega no culto, e o nosso ritual litúrgico é esse: nós vamos nos ajoelhar no banco, e na verdade pensamos até que o banco é nosso. E depois que nós nos curvamos, lá vai a primeira oração dizendo: Senhor, dai-nos um culto muito abençoado. Na verdade, a intenção é boa, mas já começamos mal, porque Deus não dá culto para ninguém. Somos nós que devemos dar um culto a Ele. Aí depois que você pede um culto para Deus, lá vem as chamadas petições. Eu quero deixar bem claro que não é proibido pedir, mas quando fores pedir, peça bem e saibas o que está pedindo. Lhe dou até base para você pedir. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que bate a porta vai se abrir. Até profetizo que esse ano ainda é um ano de portas abertas para essa igreja. Então não é proibido pedir, mas qual foi o dia que você chegou na casa dele, e antes de pedir qualquer coisa a ele, você não olhou para ele e disse: o que tu queres de mim? O que eu posso fazer por ti aqui nessa noite? E com certeza, se fores sensível para ouvi-lo, uma voz branda e suave vai tocar no seu espírito dizendo: a única coisa que tu podes me oferecer é produzir a genuína adoração. Porque o Pai procura
aqueles que consigam produzir essa adoração verdadeira. Tomara que Deus encontre pelo menos um aqui nessa noite. Eu quero lhe fazer entender sobre essa procura do Pai e quando é que ele encontra a verdadeira adoração produzida pelo verdadeiro adorador na Bíblia. Entenda que essa terra que nós pisamos, na verdade, no seu estado original, ela produzia uma perfeita e genuína adoração. Na verdade, não era a terra que adorava, mas um ser que Deus criara com um dom específico de produzir a adoração. Ezequiel 28 nos fala sobre ele. Era um querubim com uma unção específica para guardar a glória de Deus. Seu nome era Lúcifer. Pastor, ele estava nessa terra? Sim, está escrito em Ezequiel 28. Ele estava no Éden. Esse Éden não é o Éden que você conhece de Adão, por mais que seja o mesmo Éden. Eu sei que essa igreja é da Bíblia, mas só para lhe dar base. Está escrito lá em Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a... Verso 2, a terra era sem forma e... Tanto a terra do verso 1 quanto a terra do verso 2, estamos falando da mesma terra. Porém a terra do verso 1, ela não está sem forma nem perfeita, muito menos vazia. Ela está no estado original e perfeito. E nessa terra original, o Senhor colocara esse ser. Ele tinha autoridade sobre a terça parte dos anjos. Ele era um príncipe no Éden. Ele tinha algo específico sobre ele, está na Bíblia. Ele andava sobre as pedras fulgurantes, as pedras incendiadas, as pedras que queimavam. Ele era um ser, um querubim descrito na Bíblia, um ser com uma cabeça, 4 rostos e 4 asas. Um rosto semelhante a de um homem, um rosto semelhante a de um boi, um rosto semelhante a de um leão e um rosto semelhante a de uma águia. No mesmo corpo, 2 pés direitos. Entenda que está na Bíblia que sobre ele estavam a cobertura de pedras preciosas. Não era a cobertura do jardim, era a cobertura diferenciada que estava sobre o querubim. O carbúnculo, o topázio, a sardônia, estava a esmeralda, o jaspe, a turquesa, o ouro, o diamante, estava sobre ele. Ele estava ali com autoridade sobre a terça parte dos anjos, e o Senhor é quem lhe dera essa autoridade. Uma espécie de trono Deus colocou diante daquele querubim nesse Éden original. Mas esse dom específico, está na Bíblia, lhe faz pensar de forma diferente, o coração dele enche. O orgulho, a vaidade vai tomando conta do ser daquele querubim, que agora ele pensa assim: se eu tenho autoridade sobre a terça parte dos anjos, por que não ganhar um outro espaço? Por que não crescer? E disse ele: eu vou subir e vou estabelecer o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu serei semelhante, igual ao Altíssimo. Tudo por causa de um dom que ele possuía, que os demais anjos não possuíam. Eu vou te explicar que dom é esse. Está na Bíblia. Nele foram criados os primeiros instrumentos. Nele foram criados os tambores e pífaros. Entenda como ele produzia a adoração. Ele não precisava cantar um hino. Na verdade, ele não precisava tocar um instrumento. Os tambores estavam arraigados nele. Então ele só precisava se movimentar para produzir um som de tambores que entrava dentro do coração de Deus. Os anjos possuíam vozes, ele possuía tambores. Então, quando as vozes se misturavam com o som que ele produzia, a adoração perfeita era posta dentro do coração de Deus. A partir daqui eu entendo que a adoração não depende daquilo que você toca, nem depende daquilo que você canta, não depende do instrumento, nem da instrumentalidade, muito menos da afinação vocal. A adoração depende da sua movimentação. Na verdade, você tem que entender que quando você acorda, você já começa a produzir algo. Só que pensamos assim: eu vou para a igreja hoje, e quando chegar na igreja eu vou adorar. E se o pregador for bom, eu vou adorar com o pregador. Se o cantor for bom, eu vou adorar com o cantor. Se a banda for boa, eu vou adorar com a banda. Só que a adoração não começa quando o pregador começa, nem quando a banda, nem o cantor começam. A adoração começa quando você começa a se movimentar. Ele disse: eu vou subir, vou estabelecer o meu trono acima das estrelas de Deus. Perceba que ele nunca dissera que seria maior do que Deus. Ele disse: eu posso estabelecer o trono
acima das estrelas? Porque está na Bíblia, ele era o selo da medida, da formosura. Deus investiu toda a beleza naquele ser. E se ele era o limite da beleza, ele também sabia que Deus era o limite da grandeza. Então não dá para estar acima dele. Mas ele disse, eu posso estar acima das estrelas dele. Essa palavra estrelas aqui é a mesma que aparece para Abraão, quando Deus diz assim, Abraão, conte as estrelas. Falam de pessoas, falam de filhos de Deus. Entenda que ele está dizendo, eu vou estar acima das pessoas. Esse sentimento de estar acima ou por cima de alguém nasceu nesse coração corrompido, que já está sendo tomado pelo maligno. O orgulho e a vaidade tomaram aquele ser. Lá tenta ele subir, mas Deus vai resisti-lo. E está na Bíblia, Deus vai bani-lo. A Bíblia é tão completa que Jesus, lá no Novo Testamento, em Lucas 10, ele narrou a cena. Ele disse, eu vi, não querubim que subiu, mas eu vi Satanás descendo. E ele caiu na velocidade de um raio. Eu fico pensando, quanto tempo ele demora para subir? Mas para cair é na velocidade de um relâmpago. E eu fico pensando, qual é o tempo da queda? Quanto tempo a vaidade precisa para derrubar alguém? Quanto tempo a soberba precisa para jogar alguém no chão? Quanto tempo o orgulho precisa para tirar alguém do propósito? Porque ele sobe como um anjo, mas ele vai cair como um demônio. Eu vou liberar a primeira palavra aqui para quem quer receber. Nunca queira estar onde Deus não te colocou. E nunca queira ser quem Deus não te ungiu para ser. E quando ele cai, você entende o versículo de número 2. Ele volta para essa terra. E a terra agora está sem forma e vazia. É o contato, o atrito, a colisão. Vai arrancar a forma. Entenda que a Bíblia nos ensina o sentido literal da presença dele ali. E havia trevas sobre a face do abismo. A terra que nunca dantes estivera escura, agora está em trevas. Lembra que Paulo nos ensina que ele é príncipe de trevas? Eu sei que essa igreja é inteligente. Quando ele sobe, ele é o príncipe do Éden. Quando ele cai, ele continua sendo príncipe, só que agora príncipe de trevas. Entenda que quando ele cai, ele perde a unção, mas ele nunca perdeu o cargo. Aqui em Roraima não, mas eu tenho pregado em alguns lugares que parece que tem muita gente que está preocupada com cargo. Se eu fosse você, eu se preocupava com a unção, porque se a unção cair, o teu cargo não serve mais para nada. Ele cai, ele está ali dominando em trevas, e agora a terra não adora mais, porque na verdade não é a terra na sua beleza que produzia adoração, era a movimentação do querubim que produzia adoração. E ele perdeu a unção e agora não se movimenta mais. Mas o Deus dessa igreja, como nunca perde nada para ninguém, se o querubim não se movimenta, está no texto, para quem quiser dar glória a Deus, o Espírito Santo agora vem e começa a se movimentar. E esse movimento é este aqui. No original bíblico é uma galinha abraçando seus pintainhos, dando forma àquilo que perdera a forma, aquecendo, produzindo calor para gerar vida. Eu profetizo que hoje alguém aqui nessa igreja recebe um abraço dele. E depois que ele está ali abraçando, movimentando com a terra, Deus nos mostra como qualquer coisa pode ser restaurada. E lá vem o bará de Deus, o haja, que significa criar do nada. Não só criar, mas sustentar aquilo que foi criado. E disse Deus que haja luz. E quando essa luz acontece, ela dissipa as trevas. E as trevas precisam se reposicionar. É muito bom que alguém entenda que essa luz aqui não é a luz do sol, porque o sol é criado no 4º dia. Essa luz acontece no 1º dia. E é bom que alguém saiba que a luz do sol não dissipa trevas, mas a luz que dissipa trevas ainda é a luz da palavra. Que haja. E Deus agora começa a colocar tudo no seu devido lugar. É claro que o teu Deus sempre faz algo novo. O jardim era mineral e agora Deus vai confeccionar um jardim vegetal. Tu até perdeu a viagem do glória a Deus aqui. Deus sempre faz algo novo.
E agora, quando o ambiente está pronto, Deus vai restabelecer a chamada adoração. E Deus vai criar um novo adorador. Deus deixa de usar a força do verbo. E agora o Senhor diz assim: então façamos. E é esse façamos aqui que complicou a sua vida. É esse façamos que faz o diabo te perseguir até hoje. Lembra quando o querubim subiu? Ele não queria ser maior. O desejo era ser semelhante, igual. E Deus disse não a ele. E quando Deus vai criar o novo adorador, quando vai criar você, Ele diz: façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É por isso que o diabo te odeia. E talvez você não saiba porque ele te persegue. Porque na verdade você é aquilo que ele gostaria de ser. E você tem aquilo que ele gostaria de ter. E Deus deu para você e não deu para ele. Então se eu fosse você, eu valorizava o que Deus te deu. Aproveita e levante a outra mão, porque a uma é pouca. Abre a tua boca e faz um barulho aí que o diabo não gosta de ouvir da sua boca. Pastor, o senhor está dizendo que o Adão é o novo adorador? Sim. Mas qual é o hino que o Adão cantava? Qual é o instrumento que o Adão tocava? Como ele é adorador se ele não tocava e nem cantava? Tomara que alguém entenda que no jardim ele não tocava nem cantava, mas no jardim ele se movimentava. E Deus se movimentava ao lado de Adão. Tem coisas que quando eu chegar no céu eu vou querer saber de imediato. O que é que o Adão falava para Deus naquela movimentação? Porque Deus descia todo dia ali, só para ouvi-lo. Irmãos, a adoração respeita níveis. Tem coisas que você libera aqui como adoração, que sobem, e Deus recebe no céu. Mas tem outro nível de adoração que você libera aqui, e Deus desce aqui, para receber aqui. E tomara que Ele desça aqui nessa noite. Ele se movimentava, mas quem está ali é um ser que sabe o que provoca a queda. E lá vem a chamada proposta: a Eva é o caminho da queda. E ele diz assim: comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Queiram algo a mais do que aquilo que ele vos deu. E tomara que alguém entenda. Ele diz: sendo assim, vocês serão iguais a ele. Ele sabe o que faz alguém cair. A proposta é aceita. O ambiente é quebrado. Deus mesmo assim desce para se movimentar. Só que pela primeira vez, está na Bíblia, o Senhor desce procurando. Está no texto, leia. Deus quando desce no jardim, no dia da queda, o Senhor começa a dizer: Adão, onde estás? O Adão não está mais no lugar de movimentação. Está na Bíblia que ele está escondido. E a partir daqui, senhores, Deus começa uma nova procura por alguém que saiba tocar nele, por alguém que saiba falar coisas que entrem no coração dele. E parece que Deus não encontra. O homem se corrompe, os anos vão se passando e Deus continua procurando. E parece que ele não encontra, mas ele continua procurando. Parece que os anos vão se passando, mas ele não encontra, mas ele continua procurando. E ele continua procurando. A Bíblia é tão completa, e vai dar glória antecipada aqui quem conheceu o texto. Ele está procurando, e no Salmo 89, verso 20, ele dá um grito no céu dizendo: eu achei. E alguém diz: achou o que, Jeová? Ele diz: achei a Davi, o meu servo, e com o meu óleo eu vou ungí-lo. Irmãos, olha aqui. Quando é que Deus acha o Davi? O Davi não era midiático. O Davi, na verdade, não tinha o perfil da época. O Davi, ele não servia nem para o próprio pai. Tem história bíblica que diz que ele sempre foi rejeitado. Ele não poderia servir ao exército da época. Ele foi colocado na profissão mais humilhante, pastor de poucas ovelhas. Só que ele aproveita aquele ambiente que ninguém está ali. Ele está sozinho. Ele vai quebrar árvores, vai juntar madeiras com uma linha, e ele vai fazer um instrumento. E ele vai dar o nome a esse instrumento de harpa.
Como não tem ninguém para avaliar as notas musicais, não tem ninguém para ver, ele começa a tocar e mexer com Deus, dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, e pode ungir a minha cabeça com teu óleo, porque hoje o meu cálice vai transbordar. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tua casa por longos dias. O Senhor diz: eu te achei, tu sabe mexer comigo. Olha quando Deus encontra o Davi. O cenário bíblico é este: quem governa é Saul. Quem governa é quem? Saul. Só que o Saul governa desviado. O Saul governa sem se importar com Deus e com a sua presença. Eu estava dando uma aula sobre Saul, e eu falei que Saul na verdade só foi a um culto. E ele não queria ir no culto. Ele foi caçar mulas, jumentos, que estavam perdidas de seu pai. Ele se encontrou com alguns profetas, se envolveu naquele manto, soltou uma profecia que lhe deu o trono, se apaixonou pelo trono e nunca mais quisera saber de Deus. Ele governou 20 anos sem a presença de Deus. Lembra da presença de Deus no Antigo Testamento? A Arca da Aliança, aquela caixa de madeira acácia, revestida com ouro por dentro e por fora. Aquela caixa que tinha uma tampa, onde 2 querubins estavam esculpidos, e na sua curvatura encostavam asas, produzindo um espaço chamado o propiciatório. Quando aquela arca estava no Santíssimo, uma fagulha azul surgia ali, a glória Shekinah de Deus. Essa arca estava longe há 20 anos, foi roubada, e Saul nunca se importou em trazer de volta a presença de Deus. Ele governou 20 anos, ganhou e perdeu, sem a presença de Deus, e nunca sentiu falta da presença. Eu consigo explicar a gente assim, que não consegue entender que não dá para viver sem a presença. Ele acorda, dorme, conquista e perde, e não sente falta da presença. E eu sei por quê. É porque nunca tivera uma experiência marcante com essa presença. A tua vida vai ser uma vida normal sem a presença. Agora, existe um povo que já entrou no Santíssimo Lugar. Esses nunca mais vão voltar ao normal. Eles foram marcados. Não conseguem mais viver sem Deus. O Saul governa e morre, e perde o trono, porque tudo aquilo que você ama mais do que ama a Deus, a qualquer momento vai sair da tua vida. E alguém diz assim: Davi, Saul é morto, chegou a tua vez de governar, o trono está te esperando, vamos fazer a festa da tua posse. E o Davi diz: não tem festa, não tem trono. Por que, Davi? Porque eu não governo se a presença de Deus não estiver conosco. Ele vai buscar de volta a Arca da Aliança, que está em Kiriat Jearim. Olhe para cá para você entender. O Davi sabe o que fazer, ele só não sabe como fazer. Ele tem poder de rei, ele ajunta 30 mil guerreiros, e lá vai ele buscar a Arca do Senhor. A Bíblia diz que ele tem boas intenções, e ele vai comprar uma grande estrutura, um carroção novo. Para arrastar aquele carroção, ele compra bois. Ele contrata 2 motoristas para guiar o carroção, Uzá e Aiô. O Davi pensou que aquela estrutura poderia trazer de volta a presença de Deus para Jerusalém. Mas o Davi não sabia que estrutura nenhuma pode trazer de volta a presença. Os bois aqui, eu sei que essa igreja é entendida. Os bois aqui são instrumentos para sacrifício. E o Davi pensou que o sacrifício poderia arrastar a presença. Mas o sacrifício não traz presença, mas a presença traz o sacrifício.
Aí o Davi disse: a estrutura é grande, tem que colocar alguém para fazer a estrutura andar. Coloque Uzá. Só que está na Bíblia que Uzá é irreverente. Uzá agora pega e começa a guiar o carroção. E o carroção começa a andar. A arca está em cima. E parece que vai tudo bem. Funcionou. Ele sabe fazer a estrutura andar. Mas nem tudo aquilo que funciona tem a aprovação de Deus. Lá vai ele tentando guiar a glória. Só que está na Bíblia, na eira de Quidom ou eira de Nacon, é lugar plano. Os bois vão tropeçar. Aqui não tem tropeço, aqui tem uma banda de Deus. A arca vai ameaçar tombar. Uzá, irreverente, estende a mão para tentar segurar a arca. A Bíblia diz que Deus o matou. Uma ruptura explodiu no peito dele, ele caiu morto. O Davi ficou assustado e angustiado. Mas por que Deus matou Uzá? É porque até hoje Deus não aceita o irreverente tentando tocar naquilo que é santo. Deus não aceita o profano tentando tocar naquilo que é sagrado. Vou liberar uma palavra aqui para alguém. Se a tua vida não está alinhada com o céu, procura alguma coisa para você fazer, menos tocar naquilo que pertence a Ele. O Davi está tentando levar a presença, mas ele vai ter que levar um defunto na bagagem. Ele vai olhar e vai dizer: Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor fez. O Saul governou 20 anos sem a tua presença. O Senhor não matou ninguém. Eu estou tentando trazer a tua glória de volta para Jerusalém. O Senhor matou o motorista do carro. O Senhor matou o dirigente do culto. Deus está dizendo: Davi, quando tu fores fazer alguma coisa para mim, não faça o que você quer fazer, faça o que eu quero que seja feito. E o Davi diz assim: gente, não toca nessa arca. Deus pode matar mais alguém. A arca está no meio da rua e o Davi não consegue levar essa arca para Jerusalém aqui. Parece que a arca vai ficar ali. De repente alguém abre a porta e diz assim: se não tiver lugar para guardar essa presença, pode colocar aqui na minha casa. Quem é ele? É Obed-edom, o geteu, um filisteu convertido ao judaísmo. E está registrado numa história bíblica que ele estava passando o pior momento da sua vida. E os filhos estavam em caminhos errantes. Mas para quem quiser dar glória a Deus, está no texto. Quando a arca da aliança entrou na casa de Obed-edom, em 3 meses o Senhor abençoou a ele e a toda a sua família. Eu vou liberar a mesma profecia de ontem com base na palavra, se você levantar as 2 mãos. Se eu fosse você, eu abria a casa, abria o coração e deixava a presença entrar. Marque a data dessa festa, porque no prazo de 3 meses Deus vai fazer algo que vai mudar a história da tua família. Coloque aqui: a presença que matou o profano é a mesma que está mudando a história de quem a respeita. Deus começa a abençoar Obed-edom. E a notícia chega a Jerusalém: Davi, aquele homem que abriu a porta para guardar a arca, o Senhor está mudando a história dele. Então Deus parou de matar? Parou, Davi. Precisamos trazer de volta a arca. E o Davi dá um grito: como traremos a nós a arca da aliança? E o Davi agora vai fazer da forma correta. Ele vai ouvir os anciãos. E os anciãos dizem: Davi, sabe por que Deus matou aquele homem no caminho? É porque para carregar essa presença, Davi, não é quem você quer, é quem Deus escolhe. Não adianta você tentar colocar alguém, Davi. Deus separou um povo para isso. Davi, vai ler e você vai entender que Deus, Ele tem gente específica para carregar aquela arca. Aí o Davi vai ler e encontra quando Deus entrou em uma reunião, onde as tribos estavam recebendo as devidas heranças. E Deus disse assim: tem uma tribo aí, não deem nada à tribo de Levi. Os levitas não têm herança.
E alguém disse: por que os levitas não têm herança? E o Senhor disse: porque eu sou a herança dos levitas. Eles são meus, eu cuido deles e os separo para carregar o santo. E o Davi agora entende que Deus escolheu os levitas. Ele dá um grito e diz: chamem a tribo de Levi. Eles se apresentam, está na Bíblia. Davi vai vesti-los de linho fino. E Davi diz assim: Deus separou vocês, vamos trazer de volta a presença de Deus. Só que o Davi é tribo de Judá, mas ele diz: eu vou junto com vocês. Ele coloca a coroa na cabeça, a roupa de rei, e vão a Kiriat Jearim, olhe para cá, buscar a arca da aliança. Só que ele diz: gente, não é do nosso jeito, não são os bois que vão arrastar, não é o mecanismo que vai levar a presença. Para essa presença voltar para Jerusalém, alguém tem que sentir o peso nos ombros. Para a presença voltar, alguém tem que sentir o peso. E não adianta tentar correr. Vai funcionar assim: a cada 6 passos nós vamos parar e sacrificar ao Senhor. A cada 6 passos vamos parar e sacrificar. Para alguém entender, os levitas debaixo dos varais, segurando o peso. E Davi disse: vamos? Lá vão eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para. Um passo a mais, Deus mata alguém. A cada 6 passos, eles sacrificavam 16 animais. Mais 6 passos, mais 16 animais. Eu fiz uma conta básica aqui. De Kiriat Jearim até Jerusalém, 16 quilômetros. Eles sacrificaram pelo menos 16 mil animais no caminho. Eles iam matando os animais, o sangue esguichava, ia cobrindo o linho fino. Eles sentindo peso, cobertos de sangue. E eu entendo que para carregar essa presença e não morrer, só se eu tiver coberto com esse sangue. Mais 6 passos, para e sacrifica. Mais 6 passos, parem e sacrifiquem. O Davi não pode tocar aqui, mas ele está acompanhando. E ele diz assim: essa arca não pode voltar em silêncio. Vamos fazer um culto para a presença de Deus voltar. Espera aí que eu vou conseguir um músico. Tem um levita passando ali, ele diz: ei, você aí? Sim, rei. Tu é músico? Sim, rei. Qual é o teu nome? Ele diz: o meu nome é Asaf. Então vem cá, você vai comandar esse culto que vai trazer de volta a arca da aliança. Só que o Davi não sabe o que ele está fazendo. Quem é o Asaf? O Asaf é um músico, especialista em tambores. Lembra quando o querubim caiu? Ele perdeu os tambores, ele adorava com tambores. E agora a glória de Deus vai voltar, e Deus levanta um músico especialista em tambores. O Asaf vai acionar os instrumentos. Tomara que alguém entenda, deixa eu fazer essa igreja compreender. O baterista está aí na bateria? Levanta a mão para mim te ver, meu filho. Faz um som para mim de tambores assim, ó. Tum, 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 tum. Vamos lá? Isso aí. Mais forte, mais intenso. Para alguém entender. Alguém sentindo peso. E Asaf começa a fazer assim. Sabe por que o diabo não gosta desse som aí na igreja? É porque ele pensa que os tambores ainda pertencem a ele. Mas quando ele caiu, ele perdeu os tambores. Aí você vai entender porque lá na Umbanda, na Quimbanda e no Candomblé, ele levanta cavalos para bater tambor a noite inteira. É porque ele pensa que essa adoração é dele, mas essa adoração tem dono. Essa adoração sempre teve dono. Seis passos para sacrifica. E parece que o Davi começa a avistar Jerusalém.
E ele diz: Asaf, nós estamos chegando, aumenta aí o nível do louvor. Aí o Asaf começa a fazer assim. Na entrada de Jerusalém, o Davi tira a roupa de rei e joga fora. O Davi tira a coroa e joga fora. E está no texto, ele não vai entrar em Jerusalém assim. Ele vai entrar em Jerusalém assim. Bailando, se movimentando. Eu vou liberar uma palavra só para quem está entendendo isso aqui. Sabe o que Deus está fazendo nesse tempo? Deus está resgatando uma igreja que ainda baila, que ainda se movimenta, que ainda reage quando a glória vem. Deus não aceita mais uma igreja apática. Deus não aceita mais uma igreja fria. Deus não aceita mais um culto mecanizado. Deus está resgatando uma igreja que ainda baila, que ainda se movimenta. Alguém levante as mãos, abre a boca e aumenta o nível da adoração. E canchoria, iria. O Davi bailando. Ele vai entrar em Jerusalém. Escuta para tu entender. 20 anos de silêncio são quebrados aqui. Há 20 anos Jerusalém não ouvia esse som. O Davi está bailando. As janelas começam a se abrir. E alguém diz: que som é esse? Os mais novos vão verificar o que é. É um som e tem um rei na rua sem roupa de rei. Tem um rei sem coroa na cabeça. E pior, o rei não está parado, o rei está fazendo assim. Não é só o rei não. Tem um músico do lado dele, mas o músico está entregue. O músico está fazendo assim. Os mais novos não sabem o que é isso, mas os mais velhos dizem: eu sei o que é. É a glória de Deus que está voltando. É a glória de Deus que está voltando. Cante. As janelas começam a se abrir. Mais uma janela se abre. E quem é que aparece ali? É Mical, a filha de Saul. A Mical nunca foi ensinada pelo pai sobre adoração. Então ela não sabe o que é adoração. Quando ela olha para o rei fazendo assim, ela diz: tu está envergonhando Jerusalém. Para de se movimentar. O meu pai nunca fez isso. Por que ela quer parar a adoração? É porque ela não sabe o que é adoração. E ela está tentando envergonhar o Davi. Só que Deus diz assim: Davi, não se envergonhe de mim. Continua. Ela está tentando parar a minha adoração porque ela nunca teve uma experiência comigo. E porque ela se levanta contra a minha adoração, ela está estéril até o último dia da vida dela, sem gerar filhos. Deixa eu falar algo com responsabilidade aqui. Se você é daqueles que vem à igreja e a glória vem, você não reage, eu te respeito. Se você é daqueles que vem à igreja e não derrama mais lágrimas, eu te respeito. Se você é daqueles que entra no culto e fica preocupado com o barulho que o irmão está fazendo, eu te respeito, mas quero te lembrar que você está na Assembleia de Deus, está na igreja errada.
Se você é daqueles que entra na igreja e não reage, eu te respeito. Mas quer um conselho? Não se levante contra quem sabe o que é adoração. Alguém levante a mão. Alguém abra a boca. Alguém reaja à glória de Deus que está... Olha lá. Uri rapaiche. Uri cantaia surya. Iria mache canchoria. Iria baia soroia. Nessa hora que a Mical está estéril, olha o contraste aqui. Nessa hora nascem os filhos de Asaf. Nessa hora sim. Quando você lê na Bíblia filho de Asaf, nem todos são biológicos. Eles nasceram quando a glória voltou. A Mical está estéril e Asaf está gerando filhos. Como é que isso acontece? Eu te explico. Os mais novos olharam para um músico fazendo assim e disseram: eu quero ser igual a ele. Se não for para adorar assim, nem me chama. Eu vou liberar uma palavra para alguém aqui, que você possa inspirar pessoas a adorar a Deus nesse tempo. E eu aumento o nível da responsabilidade da profecia. Que os teus filhos biológicos queiram ser na igreja como você é, e queiram adorar como você adora. Sabe o que está acontecendo nesse tempo, pastor Milton? A igreja parece que começou a ouvir as vozes da Mical. Nós vivemos num tempo no Brasil que a igreja ouviu as vozes da Mical. A Mical começou a dizer para a igreja assim: entra no culto, fica quietinho. Para que você vai dar glória a Deus? Se comporta. Vem para uma reunião e vai para a tua casa. A Mical começou a pegar a câmera e tentar envergonhar as irmãs da oração. Começou a fazer chacota com os mistérios de Deus. Começou a brincar com as línguas. E a igreja começou a ficar constrangida. Só que Deus está calando as vozes da Mical. E está resgatando uma igreja que ainda se movimenta. E calamaia. Sabe o que aconteceu nesse tempo? O planeta fechou. Os aeroportos também. Alguém ligou lá para casa, Isaac, e disse assim: o senhor está pregando? Eu disse: estou pregando na live. Eu sentava na mesa de manhã, saía quase à tarde, ajudando pastores que não sabiam como se comunicar com a igreja através da rede social. E eu disse: como é que viaja, irmão? O aeroporto está fechado. E ele disse assim: não, porque eu tenho uma vibe para você. Eu não entendi bem. Ele disse assim: você vai dar palestra para um pessoal aí, e eles vão te abençoar. Eu disse: pregar? Ele disse: não, pregar não, dar palestra. Eu disse: mas não é a mesma coisa? Ele disse: não, vou já te falar, pastor. Nada de grito e nada daquelas línguas que vocês falam. Eu disse: irmão, eu acho que não vai dar certo. Como é que eu vou segurar esse fogo que queima aqui dentro? Ele disse: vocês não prestam nem para ser abençoado. Custa chegar lá e falar quietinho, falar direitinho. Aí eu fiquei invocado. Eu disse assim: olha, deixa eu falar um negócio para você. Quando eu fui ungido a pastor na Assembleia de Deus, quem me consagrou não me consagrou a palestrante, me consagrou a evangelista pentecostal. E disse: você vai pregar a minha palavra. Levanta a tua mão, porque Deus está te trazendo de volta as suas raízes. Não adianta você fazer de outro jeito, porque Deus te chamou na tua essência. Então abre a tua boca e faz aquele barulhão que o diabo não gosta.
estão dentro de Jerusalém. E alguém diz assim: Davi, onde é que vamos colocar essa arca? E o Davi diz assim: dessa vez, antes de buscar, eu preparei lugar. Coloca ali naquela tenda, que você conhece na Bíblia como tenda de Davi, ou tabernáculo de Davi. Ô irmão, sabe o que é o tabernáculo de Davi? 4 estacas, uma lona por cima. E alguém disse: Davi, essa presença naquela tenda? O Davi diz: sim, eu já aprendi que não é estrutura. Eu preparei esse lugar para ele. Irmão, quer ver Deus voltar para a tua vida? Prepara um lugar para ele. Prepara um lugar que ele vai voltar pesado. Fica lá, mas aí eles vêm, segura aí Asaf, e colocam a arca na tenda. E o Davi diz assim: Asaf, não para o culto não. Aí o Asaf começa: segura, a arca está na tenda. E Davi diz assim: não para o culto, porque eu vou dividir os turnos. Eles não entendem. De manhã, tarde, e Davi diz: não para o culto. Deu a noite, e o Davi diz: não para o culto. Madrugada, não para o culto. E alguém disse: Davi, que horas termina esse culto? E Davi disse: o culto da tenda? É, o culto da tenda não termina nunca mais. Ele voltou a ser adorado de manhã, de dia, de tarde, de noite e de madrugada. Escuta para você entender. Sabe quanto tempo durou o culto da tenda? 40 anos. Sem parar um segundo. Para alguém entender de vez aqui. O Asaf está tocando na tenda. Vamos lá, Asaf. Ele não pode sonhar em parar de tocar. E como é que esse homem descansa? Alguém tem que chegar do lado dele, com um instrumento igual ao dele, e falar com ele assim: olha, que nota é essa daí? E começa a tocar junto com ele. Quando esse que chegou atinge o nível daquele que estava, diz: vai descansar, amanhã você volta. É por isso que ninguém entendia quando Deus falava: eu vou restaurar o tabernáculo de Davi que está caído. Alguém pensava: o Senhor vai fazer uma tenda? Ele disse: não, a minha presença vai fazer os homens me adorarem de manhã, de dia, de tarde, de noite e de madrugada. Ô irmão, sabe qual é o problema de você vir num culto como esse aqui? É que se ele restaurar o teu tabernáculo, você começa a acordar de madrugada novamente. Você perde o sono. 3 horas da manhã você acorda e uma voz diz para você: fica um pouco comigo, fala alguma coisa para mim. E no dia que você não tiver forças para orar, se movimenta. Levante a tua mão. Deus está restaurando o interior de alguém. 40 anos de adoração na tenda. E Davi disse assim: adorem aí nessa pequena estrutura, porque enquanto vocês adoram nessa pequena estrutura, eu vou construir o maior templo da história para o Deus vivo. E Deus diz assim: Davi, não é do teu jeito, vai morrer gente. E Davi diz ao Senhor: desculpa, é que eu empolguei. Como é que vai ser? O Senhor não quer o templo? Quero o templo, Davi. Só que você não vai fazer o templo, mas eu tenho uma parte para você no templo. E qual é a minha parte, Senhor?
A tua parte, Davi, é só ofertar. A tua parte é patrocinar a obra. Olha aqui o coração de Davi. Se a outro diz, então quer dizer que eu vou dar e não vai estar escrito que fui eu que fiz? Se a outro diz assim, então deixa para lá, esquece isso. Mas Davi diz assim, qual é a minha parte? É patrocinar. Então o meu ouro e a minha prata eu te dou. Eu gosto de Deus, que Deus pergunta, por que você dá? E Ele responde, eu dou porque eu amo a tua casa. Não, irmão, para aí. Teologicamente não dá para entender, porque a casa não existe. Não tem um tijolo da casa. E Davi está dizendo, eu amo, porque eu não preciso ver para amar. Só de saber que é tua, já estou apaixonado por ela. O Davi investe tudo. E os anos vão se passando. 40 anos de construção e 40 anos de adoração. Alguns levitas aqui vão ficando velhos, vão dando lugar aos mais novos, vão jubilando, se aposentando. E Davi também está ficando velho. Davi fica velho, o templo ainda não está pronto. E ele vai para o leito. Ele sente que vai morrer. Mas o Senhor deu uma palavra para Davi dizendo, Davi, você vai patrocinar, e o teu filho Salomão vai desfrutar da construção. Vou até liberar uma palavra para alguém aqui para não perder a viagem. Coloca a mão no ombro do teu irmão. Diga a ele assim, o que você patrocina hoje, os teus filhos desfrutam amanhã. O Davi sente que vai morrer. Ele está no leito. E ele diz assim, chamem o meu filho Salomão. Salomão vem na beira do leito. E o Davi diz assim, Salomão, o pai vai morrer, mas antes de morrer eu tenho uma palavra para você. Continue temendo ao Senhor e seja homem. Essa palavra homem aqui não aponta somente para o másculo, mas homem é aquele que começa e aquele que termina. Salomão recebe aquela palavra, investe tudo no templo. Davi morre e não vê o templo pronto. Escuta, é chegado o grande dia da inauguração. O grande templo, só que não é o templo de Salomão, é o templo do Deus vivo. Dobre atenção que eu vou encerrar te ensinando. A sabedoria de Salomão consistia em ouvir os mais velhos. E os mais velhos agora se apresentam e dizem, Salomão, você vai inaugurar o templo. Cuidado, você vai ter que mexer com o sagrado. Quando teu pai foi mexer com isso, Deus matou um homem. Sabe quando é que Deus parou de matar? É quando teu pai começou a entregar animais para o sacrifício. Aí Deus não matou mais ninguém? Não, não matou. Então, para ter certeza que na inauguração Deus não vai matar, Salomão disse, eu já começo oferecendo 1000 bois, só para Deus não matar ninguém. Salomão, mas se você pensa que é a estrutura que você montou que vai trazer Deus para esse lugar, tu está enganado. Deus não vem nessa inauguração por causa do ouro, por causa da prata. Você tem que dar um jeito de trazer Deus para esse lugar. Como é que faz isso? A nova geração está aí na tenda. Mas será que essa nova geração sabe tocar no coração de Deus? Salomão, já pensou você inaugurar um templo para ele, sem ele? Não arrisca não. Chame alguém que saiba tocar no coração dele. Mas quem? Deixa eu te contar uma história, Salomão. Quando essa glória voltou, você era uma criança. Na entrada de Jerusalém, teu pai bailava. Teu pai se entregou. E tinha um músico que o teu pai era apaixonado por ele. Enquanto o teu pai bailava, o músico fazia assim. E quem é esse músico? Teu pai morreu, mas ele está vivo.
Só que ele já está velho. Ele saiu da tenda, ele jubilou, cumpriu o ciclo levítico. O nome dele é Asaf. Quer ver Deus vir nessa inauguração? Chama aquele velho. Aquele velho tem um negócio com Deus. Mas cadê o velho? Ele está aposentado. E Salomão diz assim: então não vamos arriscar. Desaposenta o Asaf, porque adorador de verdade não se aposenta nunca. Escuta que eu vou falar um negócio aqui para alguém. Você pode se aposentar daquilo que você faz, mas você nunca vai conseguir se aposentar daquilo que você se tornou. Chegou o dia da inauguração. A nova geração está pronta para tocar. Estão na expectativa daquela festa. Olhe para cá para você entender. Quem tocar naquele dia ali, aparece para a nação inteira. A nação está olhando para aquele dia. Só que de repente começam a chegar carros. O pessoal chegando para a inauguração, e chega um carro. Desse carro desce um velho, cabelo branco, barba grande. A nova geração olha e diz: quem é esse velho aí? Alguém diz: é um músico. É famoso esse velho, é? Tem nome? Tem nome, Asaf. Mas é famoso? Quantos seguidores esse velho aí tem no Instagram? Não, esse velho não gerou seguidores. Esse velho gerou filhos. Mas cuidado, hein? Não chega muito perto do velho, não. O velho tem um negócio. Irmão, olhe para cá. É porque parece que a nova geração que eu respeito não conhece a geração antiga. Olha que eu me dou bem com os jovens da minha igreja, então. Eu me dou muito bem com eles. Mas tem horas que eu penso que eles pensam que eles inauguraram a adoração. Eles são adoradores, mas eles têm que entender que quando eles começaram a adorar, já tinha gente dentro do coração de Deus. E a nova geração tem que respeitar isso. Eu prego muito em algumas igrejas, que de vez em quando eu olho para trás, pastor Cleverson, tem mais de 50 velhinhos atrás de mim. Alguns, para subir no púlpito, tem que 2 segurar. Eles sentam ali, não tem mais muita mobilidade. Mas quando eu percebo que eles estão atrás, a perna ainda treme. É medo, pastor? Não. É muito respeito. Porque eu sei que atrás, às vezes, não tem oratória, hermenêutica, exegese, não tem eloquência. Na verdade, eles nem tiveram acesso ao estudo que temos hoje. Mas eu entendo que eu só prego porque alguém gastou a vida ontem. A nova geração tem que aprender a respeitar a geração antiga. Você está aqui? O Salomão diz assim: vocês também vão adorar, mas quem comanda o culto mais uma vez é Ele. Dá para você ver a inauguração, consegue ver o velho entrando no culto. Ele vai reger a geração nova. Ele organiza o coral. Ele entra no templo. Ele vai saudar a igreja à moda antiga. Está na Bíblia. Ele diz: é só para lembrar que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Será que Deus vem nesse culto? Será que Deus desce ali? Ele vai tentar tirar a primeira nota. Está na Bíblia que a nuvem da glória de Deus vem para cima do templo. Quem conhece um pouquinho sabe que Deus vem na nuvem. Porque se alguém vê-lo, morre. Quando o velho vai tentar tirar a segunda nota, Deus pega a nuvem e entra dentro do templo.
Está na Bíblia. A casa se encheu da nuvem da fumaça e não ficou um de pé. Todos se jogaram, boca no pó. E por que não morreu ninguém? É porque ninguém conseguia ver nada. A casa estava cheia da fumaça. Deus dentro do templo. Se você entender isso aqui, você entende tudo. Me diga qual foi a música que Asaf regeu. Onde está a letra da canção? Porque tem músicas registradas na Bíblia, mas nesse momento, onde está a canção? Por que não está registrada aqui? É porque não tinha ninguém para escrever. Todos estavam caídos. Ninguém conseguia ver nada. É o cenário de Deus. É Deus dizendo: é bom que vocês fiquem caídos, porque aquilo que Ele vai produzir não tem a ver com vocês. É tudo meu. Então adora, Asaf. Canta. Fala alguma coisa. Porque eu não vim aqui por causa do ouro. Eu não vim aqui por causa da prata. Eu não vim aqui por causa do tempo. Eu vim aqui te procurar. Tu sumiu da tenda e eu tenho saudade de você. Aproveita que o ambiente está igual ao inicial. Não tem ninguém vendo. Não tem ninguém te avaliando. O microfone não te rouba mais de mim. Lembra daquele quarto que você entrava lá e até me pedia comida do outro dia, mas depois você falava cada coisa. Era só nós dois. Eu vim aqui para dizer que eu não vou te perder. Estou te procurando faz um tempo e eu te quero de volta. Coloca a mão no teu coração. E canta lá, Maia. Deus não veio aqui por causa da pregação. Deus não veio aqui por causa da festa. Deus veio aqui procurar alguém. E se alguém é você, para de tentar levar uma vida normal, que você nunca mais foi normal depois que a glória de Deus te marcou. Pastor, a minha vida é carregar um peso. Alguém tem que carregar o peso nesse tempo. Para de reclamar do peso que tu carregas. Se cobre com sangue e caminha. Pastor, eu não tenho herança. Que é a verdade, irmão. Não tem mesmo. Quem cuida de você é Deus. E cuida todo dia. Tem gente aqui na terra que tem o que você nunca vai ter. Nunca vai ter. Mas eles não tocam naquilo que você toca. E se tentarem tocar, Deus ainda mata. Ninguém mandou você entrar no Santíssimo Lugar. Ninguém mandou você naquele dia falar: Deus, eu estou entregando a minha vida, me usa. O céu anotou. E o diabo olhou para você e disse: tem algo nos ombros dele. Ninguém mandou você falar para Deus: eu quero. Tu já percebeu que tem lugares que você chega que os demônios não suportam a tua presença, manifestam em alguém e te perseguem? É o que você carrega. Já percebeu que a tua voz não é nem tão afinada, mas se tu abrir a boca o ambiente muda? Eu não sei se você crê nessas coisas, mas a casa está cheia da fumaça.
Rabai Choria, e Cantoria Baia, e Cantoria, Iria Suri Cantai. Não adianta tentar voltar atrás. A ponte caiu, irmão. Se cobre com sangue e caminha. A nossa Jerusalém está aí na frente. Se cobre com sangue, vai. Estou pregando para alguém aqui. Não adianta você tentar articular. Se você tentar acelerar, você entra em zona de risco. A tua vida funciona assim. Você caminha um pouco, para e vai sacrificar. Você caminha um pouco e vai para o quarto, orar, jejuar e se esconder no sangue. Se tentar acelerar, entra em zona de risco. Meu Deus. Coloca a mão no ombro de alguém. Diga para ele assim: Deus não veio aqui por causa da festa. Deus não veio aqui por causa de pregação. Deus veio aqui procurar alguém. E esse alguém é você. Esse lugar está cheio da fumaça, irmão. Esse lugar está cheio da fumaça. Vestes de louvor estão descendo aqui. Abra a tua boca, adora o Senhor. Tu está marcado. Você está marcada. Meu Deus. Eu estou vendo Deus pegar gente aí. Olha a lágrima da tua filha, Jesus. Caminha, caminha, caminha. Caminha. Ele vai continuar cuidando. Ah, meu Deus. O diabo, se pudesse, ele matava. Mas quando ele olha para você, tem um sangue no caminho. Oh, meu Deus. Deus está tocando em alguém. Deus está mexendo com alguém. Ele está te procurando. Meu Deus. Tem gente que vai ter que voltar para o quarto. Não queira que aconteça nos púlpitos o que não está mais acontecendo em secreto. Não ouse mais subir num púlpito sem sentir o peso da glória de Deus. Deus está quebrando os mecanismos. Deus está enguiçando os carros e está restabelecendo o culto a Ele. Consegue levantar as duas mãos? Consegue abrir a boca e adorá-lo? Iracheia, Santo dos Santos, a fumaça. Só teus olhos. Pega ela, Jesus. Mexe com ele. Meu lugar. Só tua graça viva, sem tua presença o meu prazer. Tua fumaça.
profetizo um renovo na tua vida. Eu profetizo uma unção tomando conta de você. Pesa a tua glória nos ombros dele novamente, Abba. Shecatababa, shecatarabaras. Shecatarabasandarabara. Racataraba, shecatarabas. Recatarabashandarabia. Tem alguém reagindo? Tem alguém que te quer aqui em Boa Vista? Tem gente apaixonada pela tua presença. É o meu abrigo, só tua graça e tua presença. Oh, meu Deus! Recebe essa presença nos teus ombros. Os demônios não vão te suportar. Onde tu pisares, carregarás o peso da glória do Altíssimo. E canchouriabaia. Meu Deus. Fumaça os olhos me veem. Tu vai sair daqui com fome dele. Debaixo de tuas asas. Tu vai sair daqui com sede dele. Tu vai ficar incomodado se você não tiver com ele. Tua graça me basta. Meu Deus, eu tô vendo o Senhor mexer com gente aqui. Presença. Sai da zona de risco. Tua presença. Volta a andar nos passos dele. Tua presença. Tua presença. Meu Deus, o que é isso, Abba? Abba, Pai. Tua presença, meu prazer. Tua presença. Olha só, Jesus. Tua presença, meu prazer. Eu gostaria de orar com essa igreja hoje. Consegue sair do teu lugar e vir aqui no altar? Vem mesmo. Olha aí. Se tu conseguir, vem. Calahoia suri cantai. Uriabaya shele korolo sorolo shedere baraba. Ricatarabara la serelo sherebara suri. Iriane reaciante. A nossa Jerusalém está aí na frente, irmãos. Chega bem na frente aqui, pessoal. Chega bem na frente. Até o pastor Milton construir a catedral, a gente vai ter que usar esse espaço aqui. O que é isso, Jesus? Dá pra ver que é ele, né, gente? Pra sempre, amém. Vai pesar nos ombros de alguém aqui. Tu tá marcado. Você está marcado. Meu Jesus amado. Xandei roi abasoria. Iria. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Abraça alguém da tua família aí. Deus está procurando gente que aceite carregar o peso nesse tempo, irmãos.
que aceite o peso do caminho. porque Ele vive. Acabaram os mecanismos. Temor não há. Meu Deus. Eu pensei. Esse culto aí não vai terminar na bênção do querido pastor Milton. Você vai dormir e o culto continua. Olha essa criança, meu Deus. Meu Deus. Que vive está. Tomara que alguém entenda o que eu vou falar aqui. Quando você sair por essas portas, o diabo vai tentar acabar com esse culto aí. Posso crer. Ele vai te fazer uma proposta, Amanhã. mas você vai dizer não. Você vai dizer chega, acabou. Calabachura. Não há. Meu Deus! Mas eu pensei. Tá incontrolável aqui, Jesus. Eu sei que a minha vida está nas mãos Do meu. do meu Jesus que vive está. Escuta aí. Tem dias que tu acorda. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu vou orar agora por ti. Parece que tem uma música tocando dentro da gente. Eu digo, meu Deus, será que eu engoli um aparelho musical? Porque eu acordo escutando o louvor. Até eu entender isso aqui, que é o culto, que não para nunca. E está na Bíblia que o Senhor ainda te abençoa enquanto você dorme. Você é um tabernáculo vivo. O culto aí dentro não para nunca. Você vai trabalhar, está tendo culto. Você acorda, está tendo culto. O diabo vai dizer para você que você precisa de outra coisa, porque ele quer acabar com o culto. Só que o Senhor está restaurando esse tabernáculo. Esse culto não acaba nunca mais. Fecha os teus olhos, deixa eu orar contigo. Senhor, a tua casa está cheia da fumaça. Tem jovens aqui que foram marcados. Tem gente que sempre esteve aos teus cuidados. Alguns talvez não suportaram o peso do caminho. Outros foram atingidos pelo inimigo que é feroz. Outros não suportaram as palavras da Mical. Mas eu lhe peço que o Senhor devolva a força aos teus filhos. Nós temos que chegar em Jerusalém. A nossa Jerusalém está aí na frente. Rahashuri canta lamaia. Irmão, Deus está curando gente aqui. Katoro Shante Uyabaia. Katoro Shendere canta lebash. Cantori Hasiante Yoyabaia. Rababasha Katalabakashanta. Renova ele, Senhor. Renova ela. Que ele conduza a família dele para Jerusalém. Que ele inspire os filhos. Que a próxima geração seja a mais fervorosa de todos os tempos. Que nossos filhos sejam os próximos profetas, os próximos adoradores, aqueles que se movimentam em Deus. A glória de Deus. Eu quero abençoar os teus filhos.
faço isso no nome de Jesus. Quem já pisou no Santo dos Meu Deus. Santos em outro lugar Não sabe viver. não sabe viver. Não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus.